O livro Novo Acordo Ortográfico, comentado e ilustrado, escrito pelos autores Mônica Maria Pereira da Silva e Willy Paredes Soares, da editora MVC, aborda com um tom bem humorado um tema polêmico entre os falantes da língua portuguesa, que é o novo acordo ortográfico. No Brasil, o decreto número 6.583, instituído pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, determinou o dia 1º de janeiro de 2009 como a data para a entrada em vigor do novo acordo ortográfico. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação autorizou a adequação dos livros didáticos às mudanças, estabelecendo até 2010 que os livros do ensino fundamental sejam adaptados e até 2011 os do ensino médio, ficando até 31 de dezembro de 2012 a data limite para a implantação das mudanças. Há os que aderiram, os que combateram, os indiferentes e os que ainda não sabem desse acordo. Este livro tem o objetivo de confirmar, convencer, motivar e informar. É dirigido a todos os que caminham com curiosidade na vida, de modo especial aos professores e alunos. É um convite a apropriar-se da língua portuguesa como um bem e uma herança. Quando decidimos lançar um manual tratando do acordo ortográfico, o nosso objetivo foi o de tentar facilitar o entendimento, no âmbito da ortografia, das mudanças sistematizadas por nossos exímios mestres da língua portuguesa. A nossa pretensão é oferecer uma versão pedagógica e prática do novo acordo ortográfico. Por essa razão, fomos transformados em personagens, aluno e professor, e intitulamos a obra de Novo Acordo Ortográfico Comentado e Ilustrado. A estrutura da obra foi composta por 4 capítulos. No primeiro capítulo, Willy e Mônica dialogam sobre a língua portuguesa e o novo acordo ortográfico. De forma prática e lúdica, você poderá adquirir informações acerca da nossa língua e do acordo. O segundo capítulo apresenta um breve histórico da evolução da língua e da ortografia portuguesas e do acordo ortográfico. Para demonstrar o dinamismo transformador por que passa uma língua em uso, exemplos de diversas fases do português ilustram esse capítulo. No terceiro capítulo, você vai conhecer as 21 bases da língua portuguesa, analisadas e estudadas pelos representantes das academias dos países lusófonos para chegarem a um acordo. Como é nosso desejo tornar o acordo mais acessível aos leitores, comentaremos apenas as bases que sofreram alteração. Chamamos sua atenção para a parte destinada ao uso do hífen. Tivemos a preocupação de fazer uma consulta minuciosa ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa, VOLP, e tratar esse assunto com riqueza de detalhes, apresentando os prefixos e falsos prefixos em ordem alfabética, elucidando suas várias ocorrências. O quarto capítulo tem exercícios e testes que incentivam a rever e interiorizar os conhecimentos adquiridos a respeito das mudanças ocorridas na língua portuguesa. Aproveite essa oportunidade e demonstre que já possui o domínio necessário para escrever em consonância com as novas regras em vigor da nossa língua. Reconhecendo as diversas situações do cotidiano a que está exposto o usuário da língua portuguesa, elaboramos este manual na expectativa de poder contribuir para o seu sucesso enquanto professor ou estudante proficiente. A obra também possui comentários e ilustrações que ajudam ao leitor a tirar suas possíveis dúvidas através de comentários como se estivesse em uma sala de aula. O novo acordo ortográfico é um manual indispensável para ser consultado nas diversas situações do cotidiano. Agora é com você. Bom estudo! Quantos países falam a língua portuguesa? O português é língua oficial em 8 países: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Timor-Leste.
Qual o número de falantes da língua portuguesa? A língua portuguesa é falada por uma comunidade que ultrapassa 230 milhões de pessoas. O que significa lusófono? O termo lusófono é utilizado para os países que têm o português como língua oficial. Há muita diferença entre os países lusófonos? Não, mas temos de observar que há países com tendências a pronunciar as vogais E e O tônicas como abertas ou fechadas. Isso traz algum problema? No caso do Brasil, a tendência é pronunciar essas vogais como fechadas. Já em outros países, a exemplo de Portugal, a pronúncia é aberta. O que muda então? O país que adota a pronúncia fechada para as vogais tônicas E e O usa o acento circunflexo, e o que opta pela pronúncia aberta usa o acento agudo. Brasil e Portugal utilizam a mesma ortografia? Não, as ortografias portuguesa e brasileira são baseadas na proposta de Gonçalves Viana, e cada país segue normas próprias. Se existem dois sistemas, as escritas também são diferentes, não é? As regras ortográficas são as mesmas para todos os países. Em alguns casos, admitem-se duplas grafias, correspondentes à diferença das normas cultas de pronúncia do português. O W é uma vogal ou consoante? O W com som de U será uma vogal ou semivogal. Exemplos: Wilson, Washington, Watt, Willy. O W com som de V será considerado como consoante. Exemplos: Wagner, Walter, Wolfgang. O Y é uma vogal ou semivogal? O Y é um som vocálico, portanto, poderá ser uma vogal ou semivogal. Veja os exemplos no quadro. Paraty, York, iate, tipo de embarcação, e yarda, jarda. Como foi feito o novo acordo ortográfico? O novo acordo ortográfico está organizado em 21 bases. Entretanto, apenas 4 não sofreram mudanças. Base 1. Alfabeto e grafia dos nomes próprios estrangeiros. Base 5. Vogais átonas. Base 7. Ditongos. Bases 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Acentuação gráfica. Base 14. Uso do trema. Base 15, 16 e 17. Uso do hífen. Base 18. Uso do apóstrofo. Base 19. Uso de letras maiúsculas e minúsculas. Base 20. Divisão silábica. E base 21. Das assinaturas e firmas. Depois do novo acordo, vamos ter de falar diferente? Não. Mesmo que algumas palavras tenham perdido o acento gráfico, vamos continuar pronunciando-as como antes. O que alterou com a acentuação das palavras oxítonas? Praticamente não houve mudanças, mas é bom lembrar que o novo acordo trata os monossílabos tônicos com ou sem acento como oxítonos. Os ditongos E e O das palavras paroxítonas perderam o acento? Sim, veja alguns exemplos. Ei, assembleia, boleia, ideia, onomatopeia, proteico. Oi, boia, jiboia, moina, paranoico e zoina. Existe alguma exceção para esses ditongos? Sim, se a palavra apresentar um desses ditongos e se enquadrar em uma regra de acentuação das palavras paroxítonas, o acento será mantido. Exemplo, destroyer e meyer. Que regra é essa? Observe que essas palavras são paroxítonas terminadas em R, portanto, acentuadas. Quer dizer que não há mais diferença entre apoio e apoio?
Diferença há, mas o acento da forma verbal foi eliminado. Como vou saber se apoio é verbo ou substantivo? Além da pronúncia, pelo contexto. Exemplo: com o apoio dos amigos você vencerá. Substantivo. Eu apoio a atitude do professor. Verbo. E herói, ainda tem acento? Sim, herói é uma palavra oxítona. Entretanto, heróico perdeu o acento. Como será a pronúncia da palavra linguiça depois da retirada do trema? A pronúncia não muda. Há algum caso em que o trema continuará sendo utilizado? Conserva-se o trema em palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros. Hübneriano de Hübner, Milleriano de Miller, etc. Existe uma maneira prática de se utilizar o hífen? Geralmente, deve-se observar a letra final do prefixo e a inicial da palavra seguinte. Se o prefixo terminar com a mesma vogal que inicia a palavra seguinte, usa-se o hífen. Exemplos: anti-inflamatório, micro-ondas, alfa-aglutinação, auto-organização, beta-amílase, eletroóptico, neo-ortodoxo. Se terminar com vogal diferente, não se usa hífen. Exemplos: neo-escocês, lipoaspiração, macroestado, telealuno, ultraelevado. E a palavra coordenação terá hífen agora? Não. São também sem hífen as palavras cooperável e coocupar. Chama atenção para o prefixo co. Se a segunda palavra começar por H, essa consoante será eliminada. Co mais herdar, coherdar. Co mais herdeiro, coherdeiro. Co mais habilidade, cohabilidade. É verdade que em algumas palavras dobramos as consoantes em vez de fazer uso do hífen? Isso acontece com palavras cujo primeiro elemento termina com vogal e o segundo começa com R ou S. Veja o quadro a seguir. Anti mais religioso, antirreligioso. Anti mais semita, antissemita. Contra mais regra, contra-regra. Co mais seno, cosseno. Eletro mais siderúrgica, eletrociderúrgica. Extra mais regular, extra-regular. Macro mais região, macro-região. Mini mais saia, mini-saia. Agora é com você. Bons estudos!